Espécie. Característica comum que serve para dividir os seres em grupo. Qualidade, natureza, gênero. Membros de uma mesma espécie compartilhavam um conjunto físico de características biológicas observáveis. Espécies que se assemelhavam aos humanos eram referidas como humanoides, e nos milhões de planetas da galáxia abrigavam outros milhões de espécies. No Legend, dizia que as espécies eram formas de vidas únicas, divididas em 3 classificações baseadas em seu nível de inteligência: senciente, semi-senciente e não senciente. A maioria das espécies na galáxia eram sencientes e tinham aproximadamente o mesmo tamanho, variando entre meio metro e 3 metros de altura. Existe um livro falando sobre mais de 150 espécies da saga, lançado em 2001, mostrando a linha do tempo em detalhes sobre eventos de 3 milhões de anos antes da Batalha de Yavin até 30 anos depois. Ao longo dos filmes e séries de Star Wars, são mostrados e citados centenas de espécies diferentes, e nesse vídeo não serão listadas a espécie humana e nem as suas variações. Então essas são as 10 espécies mais bonitas de uma galáxia tão distante. Os Rodianos eram uma espécie de humanoides de classe reptilianos, nascido no planeta Rodia, um planeta remoto com florestas, pântanos e cidades em domos. Os Rodianos possuíam focinhos delgados, orelhas pontiagudas, antenas parecidas com pires que destacavam vibrações no topo de suas cabeças, e uma crista de espinhos em seus crânios. Uma das coisas que chamava a atenção dos Rodianos era sua pele, repleta de escamas variando entre o verde, amarelo e o azul. Sua pele era áspera e pedregosa, exceto no focinho e nas mãos, e os seus grandes olhos que não tinham pupila, mas vários pontos brilhantes aparentando serem estrelas, e eles eram capazes de enxergar no espectro infravermelho. As fêmeas eram distinguidas por conta de seus seios, e algumas delas eram capazes de cultivar cabelo. A mão dos Rodianos possuía 5 dedos conventosos em suas extremidades, de forma que, se tal objeto fosse projetado para um Rodiano, um humano, por exemplo, se sentiria desconfortável em utilizar. Os Rodianos possuíam baixíssima resistência à dor física e respiravam oxigênio, apesar da capacidade de respirar um ar saturado. Os Mikianos eram uma espécie de classificação humanoide de cores vivas, nativos de Mikia, planeta de selvas equatoriais e polos gelados. Facilmente identificáveis por suas cristas na cabeça e sua pigmentação brilhante de pele. O formato das cristas e a quantidade de tentáculos variam entre os indivíduos. Eles também serviam como órgãos sensoriais, precisamente detectando sons, substituindo os ouvidos. Esses tentáculos também são capazes de detectar outros tipos de informações como umidade, temperatura, direção magnética e radiação. Suas cristas também tinham enorme importância para sua cultura. Místicos da espécie costumavam lê-las para ver o futuro. Eles diziam que cada formato tinha um significado. Sua pele variava entre o amarelo, vermelho, verde e rosa, com reflexos de outras cores, variando entre os indivíduos, assim como suas cristas. Os Cis possuíam feições e dimensões semelhantes aos humanos, recebendo assim a classificação de quase-humanos. Nativos do planeta Xila, chamavam a atenção devido à sua cor de pele e os seus olhos. Sua pele era um tom azul, cabelos azuis escuros e olhos vermelhos brilhantes, sem pupila. Devido a essas características, quando vistos, eram frequentemente confundidos com os Pantoranos, apesar de possuírem olhos vermelhos. Os olhos dos Cis eram ligeiramente melhores que os dos humanos, capazes de enxergar infravermelho, além de sua audição mais aguda. A força era considerada uma terceira visão pela sociedade Cis. Raramente se manifestava e, quando acontecia, era geralmente em mulheres. Nautolanos eram nativos do planeta Glielsen. Classificados como anfíbios, viviam tanto embaixo d'água quanto em terra firme. Sua cor variava entre o verde e o azul, com manchas escuras. Sua pele era espessa e tinham grandes olhos vermelhos e escuros adaptados para pouca luz, além de seus tentáculos altamente sensíveis capazes de detectar assinaturas químicas e sentir hormônios liberados pelos outros. Eles enfeitavam seus tentáculos com faixas de couro, anéis de metal e laços. Em média, o Nautolano possuía 15 tentáculos. Eles são uma espécie bastante resistente devido à sua cartilagem extra que suporta sua estrutura esquelética e possuem dedos pontudos sem unhas ou garras. Pantoranos eram classificados como quase-humanos, nativos da lua gelada de Pantora,
lua do também planeta gelado Ortoplutônia. Pantoranos eram uma espécie muito parecida com os humanos, porém, eles possuíam pele azul e olhos amarelos. Tinham também cabelos variados entre branco, roxo, azul e preto. Alguns pantoranos também exibiam tatuagens faciais douradas como símbolo, baseado em textos antigos de Pantora. Essas tatuagens significam filiação familiar. Os ábraques eram classificados como quase humanos, uma espécie carnívora nativa de Iridônia. Apesar de serem considerados quase humanos, eles possuíam particularidades: 2 corações, alta resistência à dor física, além de chifres e, em parte, nascer com cores diferentes. Todos os ábraques possuíam chifres em suas cabeças. Tamanho, formato, quantidade e posição do chifre dependia do indivíduo. Uma parte dos machos viviam em Dathomir. Eram conhecidos como Irmãos das Trevas e controlados pelas bruxas do planeta, as Irmãs das Trevas. A maioria dos ábraques viviam em Iridônia e tinham cores menos chamativas como branco pêssego, pardos ou negros. Também era possível nascer cabelo nesses ábraques, e por esse motivo, seus chifres normalmente ficavam na testa, além de possuir olhos parecidos com os dos humanos, porém não tinham sobrancelhas ou cílios. Esse tipo de Zabrak também possuía tatuagens faciais, linhas que eram recebidas em seus ritos de passagem. Os Zabraks que viviam em Dathomir eram diferentes. Eles não possuíam cabelos e os chifres ficavam em torno da cabeça. O que mais chamava a atenção desses datomirianos eram sua pele e os seus olhos. Sua pele possuía 2 cores, a cor dominante, que varia entre preto e marrom, e a cor sobreposta, que eram somente cores quentes, ou seja, varia entre o vermelho e o amarelo. Seus olhos eram amarelos e extremamente chamativos, capazes até de brilhar no escuro. Mirialanos eram uma espécie nativa de Mirial, classificados como quase humanos, conhecidos por sua espiritualidade e forte conexão com o mundo ao seu redor. Mirialanos são extremamente parecidos com os humanos, porém, seu tom de pele varia entre verde e um verde amarelado. Às vezes podem nascer de cor azul esverdeado ou até mesmo roxo. Seus olhos são geralmente azuis ou verde, raramente laranja. Seus cabelos são castanhos ou pretos, nas mulheres, normalmente curtos. Possuem tatuagens de padrões geométricos em algumas partes do corpo. Essas tatuagens significam que completaram alguma tarefa específica ou alcançaram algum objetivo. Os Twi'leks eram quase humanos nativos de Ryloth. Também eram ocasionalmente chamados de Rylothianos. Os Twi'lek possuíam uma vasta paleta de cores, entre os mais comuns estão laranja, amarelo, verde, rosa, roxo e azul. Algumas cores como vermelho e branco eram raras de se encontrar. Uma característica marcante dos Twi'leks era um par de apêndices em seus crânios, chamados de Leku ou Red Tails. Embora em sua maioria tivesse apenas 2, alguns indivíduos possuíam 4. Os homens possuíam pequenas orelhas, semelhantes aos dos humanos, enquanto as mulheres tinham um órgão auditivo em forma de cone, no mesmo lugar. Essa espécie normalmente tinha dentes cegos, mas os machos costumavam afiá-los em pontas. Também eram geralmente magros, apesar de existir indivíduos corpulentos. Em circunstâncias normais, mantinham a temperatura do corpo mais alta que as outras espécies. Assim como os Zabraks, os Twi'leks eram capazes de se reproduzir com os humanos e criar híbridos da espécie, como Jack e Shia, filhos de Cut e Sula Quain, e Jace Syndulla, filho de Hera e Kanan Jarrus. Togrutas eram uma raça de mamíferos, nativos de Chile, conhecidos por serem extremamente pacíficos e de exuberante beleza. Embora Chile fosse seu planeta natal, os Togrutas estabeleceram colônias no planeta Kyros, onde continuaram a se dedicar à arte e à beleza. Os Togrutas possuíam chamativos tons de pele, variando entre vermelho rosado e um verde oliva claro, além de diferentes desenhos de nascença que levemente mudam de posição conforme o indivíduo envelhece. Seus chifres, semelhantes a Lekus, eram chamados de Montral. É como se fosse o cabelo da espécie. Nos homens, as pontas do topo da cabeça crescem para frente, para os lados ou para trás. No torso, apenas o de trás cresce nos homens mais velhos. Os da frente continuam nos ombros. Nas mulheres,
Os montrais crescem para os lados ou para trás. Os três do torso crescem até a cintura. Ao contrário dos lecus, os montrais eram ocos, proporcionando ao autógrafo coletar informações sobre seu ambiente ultrassonoricamente. Os anjos eram uma espécie misteriosa de seres alados, nativos do planeta Iego, o planeta das 1000 luas. Eles possuíam a reputação de criaturas mais bonitas do universo, assim disse Anakin Skywalker a pai de Mia Amidala quando a conheceu. No conteúdo Legend, anjos era apenas o apelido, devido à aparência branca brilhante e uma aura amarela. O nome real da espécie é Diatin. Eles pareciam ser feitos de energia pura, e o seu brilho intenso os tornava difícil de distinguir seus detalhes biológicos. Os relatos os descrevem como antropóides femininos delgados, de 2 a 3 metros de altura, com suas asas em formato de lança nas costas. Apesar de não saber se as asas eram físicas, os Diatis eram capazes de voar facilmente, até mesmo no vácuo do espaço, sem a ajuda de nenhum tipo de equipamento, além das habilidades hipnóticas naturais. Os Diatin eram um povo pacífico e emitiam a aura de bondade. Eles eram até descritos como benevolentes pelos espaçadores que espalhavam a lenda dos anjos. O conhecimento de seu lar permanece oculto. Eles só eram vistos quando se reuniam para receber as naves que chegavam.